pedacinho de terra perdido num mar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Olá, eu me chamo Marissa Lopes de Souza, eu sou graduanda do curso de História na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou guiar uma entrevista com o professor Lucas para o projeto que se chama 30 Minutos de Histórias, e esse projeto foi idealizado e está sendo produzido pelo PET, que é o Programa de Educação Tutorial do curso de História na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse projeto visa fazer várias entrevistas baseadas no projeto coletivo que o PET possui de estudar questões que abordam o urbano em Florianópolis. Por isso, hoje a gente vai fazer uma entrevista mais especificamente sobre um projeto que eu tenho junto com o Murilo, que está ali atrás, e a gente estuda arqueologia brasileira, povoamento de Santa Catarina, arqueologia de Florianópolis e as inscrições rupestres na ilha. E aí, esse projeto está dentro desse projeto coletivo que eu falei anteriormente, e por isso o professor Lucas Bueno está aqui para conversar um pouco sobre isso com a gente. Eu vou pedir que o professor se apresente agora, por favor. Bom, boa tarde a todos, a todas. Obrigado pelo convite, Alice, Murilo. Ótimo estar aqui conversando com vocês hoje. Bom saber, né, que tem esse projeto para discutir Florianópolis, discutir a parte urbana, mas felizmente vocês incluíram aí a arqueologia nessa discussão, né? Eu sei que tem muita discussão sobre a área urbana, o desenvolvimento, todas as questões relacionadas, né, à organização da cidade, mas infelizmente são raros os momentos em que a gente vê a arqueologia sendo considerada nessa discussão, e fico muito feliz de a gente poder conversar um pouco sobre isso hoje. Bom, para me apresentar um pouquinho, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no Departamento de História, sou arqueólogo, eu me formei, eu fiz graduação em História na USP, e depois fiz o doutorado direto no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP também. Terminei meu doutorado lá em 2005. E ingressei aqui como professor no Departamento de História em 2011. Entre esse período todo, entre eu me formar e ingressar aqui na UFSC, eu acabei atuando também em outros lugares, né, na UFMG, no Museu Guild, lá no Pará, fiquei um tempinho na Inglaterra, né, na França também. Então, pude transitar um pouquinho, trabalhando em diversos lugares aí do Brasil. Antes de vir para cá, eu trabalhei bastante na região do Brasil Central, do Planalto Central Brasileiro, região do Tocantins e na Amazônia. A minha maior experiência de trabalho é na região centro-oeste, na região norte do Brasil. E a vinda para a UFSC me fez aprender muito e conhecer melhor a arqueologia da região sul e de Florianópolis, e foi justamente essa necessidade de aprender sobre o local no qual eu vivo já, né, há 8 anos aí, que me despertou o interesse, então, para desenvolver esse projeto Florianópolis Arqueológica, sobre o qual a gente vai falar hoje. Então, surgiu, né, logo no começo aí, logo que eu cheguei aqui em 2011, em 2012 a gente abriu um laboratório, que chama Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Arqueologia, e em colaboração com vários alunos do Departamento de História, que já atuavam, já tinham interesse com arqueologia, a gente começou a desenvolver esse projeto, que depois, né, foi conseguir financiamento e tal, acabou crescendo aí ao longo dos anos 2013, 14 e 15. Né? Então, essa é um pouco a minha trajetória, né, de pesquisa, que estava muito mais voltada para o norte no norte do país, no centro-oeste, e agora tenho trabalhado um pouquinho aqui no sul também. Né? Não consigo tirar o pé lá do Tocantins, continuo trabalhando lá, continuo trabalhando, fazendo algumas coisas na região amazônica também,
mas agora resolvi abraçar um pouco da arqueologia do sul do país também. Que bom! Eu agradeço também muito a participação do professor, disponibilidade, né, ainda mais nesse momento que a gente está. Enfim, eu vou começar então a entrevista. A primeira pergunta que a gente queria fazer para você foi pensado muito nessa questão que, quando se fala sobre arqueologia, normalmente as pessoas pensam muito no Indiana Jones, ou em alguma série, algum videogame, alguma coisa assim. E eu queria que o professor falasse mais sobre o que é arqueologia e como alguém que se formou nessa área e trabalha nessa área atua. Então, essa é uma ótima pergunta para a gente começar nossa conversa aqui. Eu acabo sempre tocando nesse assunto também quando eu vou trabalhar nas disciplinas aí de arqueologia brasileira, introdução à arqueologia, arqueologia e educação, que acho que é uma discussão importante também, porque de fato é o que as pessoas mais, a imagem que as pessoas mais associam aí à nossa profissão, né? Indiana Jones está sempre presente nas discussões de família, inclusive, né? Quando eu resolvi fazer arqueologia, era sempre essa comparação aí. E, bom, tirando a questão da aventura, né, da atividade de campo que a gente desenvolve, a imagem construída pelo Indiana Jones aí não representa praticamente nada da profissão que a gente exerce, né? A verdade mostra uma série de contradições e de questões que vão diametralmente, num sentido diametralmente inverso aí do que da forma pela qual a gente atua, né? A começar pelo fato de que todo lugar que ele vai, ele destrói. E está sempre preocupado com um único objeto, né? E a nossa questão é exatamente o inverso, né? Sempre a importância do contexto, a importância do conjunto de vestígios que aparecem numa determinada região e sempre pautados pela lógica da preservação e da inclusão das populações locais no trabalho desenvolvido pelo arqueólogo. E nos filmes isso vai num sentido totalmente contrário a essa dinâmica. Então, a arqueologia, na verdade, né, assim, é uma ciência que trabalha, né, uma disciplina, uma área de conhecimento que trabalha com as sociedades humanas. A gente trabalha com as sociedades humanas em diversos momentos do tempo, né, não só as sociedades do passado, mas também trabalha com as sociedades atuais, a sociedade contemporânea. Talvez o principal ponto que diferencia a arqueologia das demais ciências sociais, né, é trabalhar com a interação das pessoas com a materialidade, né, com os objetos, com a paisagem, com as construções, né, e os produtos gerados pelo comportamento humano. Então, é um pouco entender a dinâmica das sociedades e das pessoas através da relação que elas estabelecem com essa materialidade que pode assumir diversas formas, né? Então, a gente estuda as sociedades humanas, como elas se organizam, como elas se transformam, qual é a relação que existe entre as pessoas e o ambiente, tendo como eixo principal essa questão da materialidade, né? Essa é talvez, né, uma definição assim mais ampla, né, do que a gente entende hoje por arqueologia. E como toda ciência social, né, a gente trabalha com um discurso, né, com a construção de discursos sobre o passado, mas construção de discursos que atuam diretamente no presente. A construção de discursos cujos temas e cujos compromissos estão relacionados com a sociedade contemporânea, né? Então, a gente não desenterra o passado, a gente constrói um discurso no presente para falar sobre esse passado que está sendo construído agora, né? Então, acho que essa é uma coisa importante para a gente pensar também, né? E para ter isso claro, né, quando a gente está produzindo conhecimento e veiculando conhecimento através de uma ciência social, né? E no Brasil, atualmente, tem vários cursos aí de formação de arqueólogos, vários cursos de graduação. Essa é uma situação que mudou significativamente aí a partir dos anos 2000, né? A gente teve de 2000 e poucos para cá o surgimento de muitos cursos de graduação,
principalmente nas regiões norte, nordeste e alguns no centro-oeste também. Infelizmente, aqui no sul, a gente só tem 2 cursos de graduação que formam mesmo arqueólogos na graduação. Estamos aqui batalhando há anos para tentar construir um na UFSC, mas ainda não conseguimos, mas continuamos nessa batalha aí, alguma hora espero que a gente consiga isso. E isso tem a ver com várias questões sociais, políticas, econômicas do Brasil nos últimos 20 anos. Então, a gente tem os cursos de graduação e também cursos de pós-graduação que surgiram também nos últimos anos. Então, se a gente pegar a primeira década, né, do século XXI, aí a arqueologia foi uma área que cresceu bastante no Brasil, né, em número de arqueólogos, em número de cursos, locais de formação, mercado de trabalho, né, como todos, né, hoje a situação está um pouco complicada, né, em termos de pensar, né, a atuação efetiva do arqueólogo no Brasil, ainda mais com as restrições orçamentárias das universidades federais, que são áreas principais aí de atuação do arqueólogo, né, principalmente para a produção do conhecimento. Então, mas hoje é possível você fazer graduação, pós-graduação, né, e atuar em vários lugares, tanto na academia quanto na área de consultoria ambiental, que é uma área forte também para a arqueologia no Brasil. Né? Então, essa é, assim, rapidamente, aí um panorama geral, né, da formação hoje. Né? Antes dos anos 2000, por exemplo, os arqueólogos no Brasil faziam cursos de várias disciplinas. Né? Eu, como já falei, fiz história, tenho vários colegas que fizeram também história, colegas oriundos da antropologia, da biologia, da geologia, que mostra também, né, uma faceta importante da arqueologia, que é uma área de pesquisa absolutamente interdisciplinar. Né? Então, a gente está sempre dialogando com as várias áreas, não só áreas das ciências humanas, né, como a antropologia e a linguística também tem um papel, um diálogo interessante com a arqueologia, mas tem diálogo bastante próximo, né, com a geologia, por exemplo, com a geografia, com a ecologia. Então, acho que um ponto importante aí da arqueologia, de alguém que queira fazer arqueologia, estar aberto para esse diálogo interdisciplinar, que é super enriquecedor e muito bacana. Bacana. Então, pensando exatamente nisso, assim, na formação que o professor tem com a história e com essa interdisciplinaridade, a gente gostaria de saber um pouco dessa relação entre história e arqueologia, se, por exemplo, tipo, como ela se relaciona, né, como essa relação pode interferir, por exemplo, na construção de uma história indígena, qual a importância da arqueologia nisso? Uhum. Então, tem várias, como, né, toda a ciência social, aí a gente tem várias vertentes, várias perspectivas teóricas, né, dentro da arqueologia, de como pensar a arqueologia, como construir o conhecimento. Tem algumas que são mais próximas e dialogam de forma mais frequente com a história, tem outras que são mais próximas da antropologia, né? Como eu falei, a arqueologia é uma ciência muito interdisciplinar, e tem toda uma trajetória histórica, assim, também, do desenvolvimento da disciplina no Brasil. Os primeiros cursos de pós-graduação, por exemplo, que surgiram em arqueologia, estavam todos vinculados a departamentos de história, né? Na verdade, né, alguns com o departamento de história e outros com o departamento de antropologia. Foi sempre esse diálogo, né, entre história e antropologia, que tem a ver também com influências oriundas de teóricos distintos, aí, de países distintos. Né? Tem uma proximidade em alguns centros de pesquisa com produções com a academia francesa, em outros lugares com a academia norte-americana, que acabam contribuindo também para uma trajetória aqui mais próxima da história ou da antropologia.
né? Então, isso, de um ponto de vista um pouco do desenvolvimento da disciplina e mais do âmbito também institucional, né? Então, a gente tem sempre esse diálogo. Como eu estava falando agora há pouco, que se a gente tem vários cursos novos aí de arqueologia, boa parte desses cursos surgiram em departamentos de antropologia, né? Então, tem até cursos de formação, de graduação e de pós-graduação em antropologia e arqueologia, né? Essa é uma característica, né, dessa arqueologia aí, nesse processo, né, de crescimento da arqueologia nos últimos anos. Mas a arqueologia sempre teve um diálogo bastante próximo e forte também com a história aqui no Brasil, né? E como eu trabalho aí com essa arqueologia que lida com as sociedades ameríndias, né, com as sociedades que são as sociedades originárias, as sociedades que se desenvolveram nas Américas antes da invasão europeia no século XVI, né, a perspectiva com a qual eu trabalho é que, na verdade, a gente está construindo, a partir da arqueologia, a gente está colaborando para a construção de uma história indígena. A arqueologia é o principal caminho para que a gente possa entender um pouco melhor essa história profunda das sociedades ameríndias para além do século XVI. Isso a gente está falando, na verdade, para a construção de uma história que tem nada menos do que mais de 10 mil anos, né? Então, a gente tem gente ocupando essa área do planeta há pelo menos 12 mil anos antes do presente. E essas pessoas, né, constituíram sociedades que tiveram características específicas, relações de poder e trajetórias, né, de organização sociopolítica que são, às vezes, diametralmente opostas à trajetória que a gente construiu como sendo canônica da sociedade ocidental, na verdade, do velho mundo europeia. Então, a gente tem muito que aprender com as trajetórias históricas, né, dessas sociedades ameríndias, e a arqueologia acho que é o principal caminho para que a gente possa entender um pouco melhor essas sociedades. Então, a gente trabalha, né, aqui no laboratório e com os colegas, né, com os quais eu compartilho as pesquisas, a gente trabalha com essa ideia de que a arqueologia tem que ser vista, né, essa arqueologia que trabalha com as sociedades ameríndias, a arqueologia como uma forma de história indígena profunda, né, que tem a possibilidade de entender, então, a trajetória dessas sociedades para muito mais do que o século XVI, né? Então, tentando entender um pouco aí o processo de ocupação, né, da América, e quando a gente está falando no Brasil, aqui da parte leste, né, da América, através, né, do estudo, então, dos sítios arqueológicos, das paisagens que foram construídas e ocupadas, né, por esses grupos ao longo desses milênios, né? Então, um pouco essa a perspectiva com a qual a gente trabalha. Isso, acho que é importante deixar claro, né, também, que essa é um pouco a perspectiva com a qual eu e outros colegas trabalhamos, mas a arqueologia tem todo um diálogo com a história também a partir do que se conhece aí como arqueologia histórica, né? A arqueologia trabalha também com o século XVI, XVII, XVIII, com a sociedade industrial, com a construção do espaço urbano. Então, tem com a questão da escravidão, tem uma série de contribuições importantes para entender, né, para discutir o processo aí da diáspora africana. Então, a arqueologia tem toda uma contribuição também para esses períodos mais recentes aí da história e que tem uma representatividade bastante significativa na arqueologia brasileira hoje, né? Tem produções bem importantes aí nos últimos anos para falar sobre esses contextos, né? Então, acho que isso é importante, né, pontuar, né, para se a ideia é entender um pouco de uma forma mais geral, né, o que é arqueologia, com o que ela trabalha e quais as relações com a história. A arqueologia trabalha com as questões, né, das sociedades ameríndias, mas também trabalha com a sociedade contemporânea e com a constituição dessas sociedades aí ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, né, dentro dessa ideia de arqueologia histórica, né? Então, acho que o diálogo, né, tem uma série de questões super pertinentes do ponto de vista teórico também, né, de diálogos interessantes com a
com a história, né? E acho que atualmente, né, a arqueologia tem uma contribuição importante nessa perspectiva de pensar, né, as sociedades ameríndias, que vão no sentido da gente desconstruir a ideia de pré-história, né, que teve um papel importante aí também na construção de uma separação dessas sociedades indígenas atuais das sociedades indígenas que ocuparam toda a região aqui do leste da América do Sul antes da chegada dos europeus, né? A ideia é que a gente consiga traçar e entender melhor esses processos de continuidade e mudança e perceber que essa história, né, essas sociedades que a gente conhece hoje, elas têm uma larga história aí, né, de ocupação e de conhecimentos acumulados ao longo de vários milênios, né? Então, a ideia é que a gente consiga, através da arqueologia, contribuir, né, para a construção dessa história indígena aí de longa duração, né? Pensando, então, nesse diferentes processos da construção da arqueologia no Brasil, enfim, eu queria que você falasse um pouco do processo de construção da arqueologia em Florianópolis. Uhum. Então, como eu estava contando lá no comecinho, eu cheguei aqui falar um pouquinho, na verdade, desse projeto, né, do Florianópolis Arqueológico. Né? É a próxima pergunta. Porque tem duas coisas diferentes. Tem a arqueologia em Florianópolis, né, que aí a gente envolve, então, uma série de outros pesquisadores, né, que atuaram aqui no município e no estado, né, de uma maneira geral. A gente tem muitas pesquisas já, né, no século XIX, a gente já tem pesquisas sendo feitas sobre arqueologia aqui nessa região, né, no estado, principalmente aí sobre os sambaquis, né? A gente tem na região sul do estado tem um conjunto muito denso de sítios, né, que são esses sambaquis, que são, né, grandes montes de concha, sedimento, ossos de animais, ossos humanos, né, artefatos, estruturas. São esses grandes sítios que foram construídos. A gente tem uma série desses sítios ao longo de todo o litoral catarinense, mas especialmente na região ali próximo à Laguna, a gente tem uma grande concentração desses sítios e tem os maiores sítios do Brasil estão ali. Então, é uma área que sempre despertou interesse, né, desde aí do começo das pesquisas arqueológicas no Brasil. E, né, para trazer essa conversa um pouco mais recente, né, a gente teve já pensando aqui na UFSC, né, a gente teve uma contribuição importante de vários pesquisadores aí na década de 60 que atuaram no período de formação do Museu de Arqueologia e Antropologia, né, o Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da UFSC, o MARC, né. Então, a gente teve ali a professora Teresa Fossari, a Ana Maria Beck, né, que atuaram, né, Maria José Reis, né, tem outros pesquisadores, que daqui a pouco eu vou lembrar os nomes todos, que atuaram bastante aqui em Santa Catarina, produziram trabalhos aí sobre o sambaqui, sobre casa subterrânea, sobre a ocupação de Florianópolis, né, tem toda uma trajetória importante de pesquisa nessa região. E a gente, né, então, começou a atuar, né, a trabalhar com isso. Quando eu cheguei aqui em 2011, tinha um grupo constituído, né, um grupo de alunos do Departamento de História, que, por iniciativa própria, por interesse pela arqueologia, né, eles fundaram o Núcleo de Arqueologia da UFSC, o NAU. Eram todos alunos da História, né, do Departamento de História, e eles organizaram vários eventos aí, né, sem ter nenhum professor de arqueologia, nenhuma disciplina sobre arqueologia. Eles organizaram vários eventos e todos eles trabalhavam com a questão da arqueologia catarinense, com a arqueologia de Florianópolis. E quando eu entrei, em 2011, esse grupo, então, já estava constituído, né, e, né,
lógico, né, já conhecia eles antes de eu entrar, mas né, aí me aproximei deles depois, atuando no departamento de História, e juntos que a gente formou esse laboratório, que é o LEIA, hoje, né? Então, foi um pouco dessa minha chegada, juntando com os alunos que já estavam aí trabalhando com arqueologia aqui no departamento de História. E eles todos, então, tinham esse interesse, né, e esse conhecimento sobre a arqueologia de Florianópolis. E eu estava justamente chegando aqui, tinha trabalhado muito no Brasil Central e na Amazônia, e estava me aproximando da arqueologia local, e aí a gente surgiu, então, esse interesse de juntar as duas coisas, né? Minha formação de arqueólogo, que era o que eles estavam buscando, né? Uma formação mais próxima também de arqueologia, e eu buscando o que eles tinham já, esse conhecimento aí sobre a arqueologia local. Então, a gente juntou as duas coisas, né? Casou as duas coisas, e desde o começo foi muito bacana, que foi um projeto, de fato, foi um projeto coletivo, né? A gente construiu a proposta do projeto junto, a execução do projeto foi sempre com a participação deles, inclusive na coordenação das etapas de campo, o site que hoje está disponível resultado de uma produção desse grupo de alunos, né, que hoje envolve alunos e ex-alunos já, né, com seu mestrado, doutorado, ou fazendo mestrado e doutorado. Então, a gente sempre trabalhou junto nisso, né? E, então, a ideia era entender um pouco melhor, né, o que é o contexto arqueológico de Florianópolis, e uma preocupação que foi, assim, minha desde que eu cheguei, e também, né, deles também, que já moravam aqui e estavam vivendo isso já há mais tempo, que era um certo... uma preocupação mesmo com o processo de intervenção nesses sítios, né? Como esses sítios vêm sendo destruídos aí ao longo de séculos, né? Pelo crescimento urbano desordenado. Então, a gente está... É uma situação bem interessante, até foi bem desafiadora para mim, porque é uma questão de fazer arqueologia em área urbana, né? Porque a gente está com vários sítios, a gente tem muitos sambaquis, por exemplo, que estão dentro da cidade, né? Normalmente, como eu falei, eu trabalhava lá na Amazônia, no Brasil Central, a gente trabalhei muito em parques, né? Então os sítios estão em outro contexto. Aqui os sítios estão no quintal, os sítios estão no quintal da casa das pessoas, né? O sítio está numa esquina, o sítio está embaixo de um viaduto, né? O sítio está no meio da cidade. E eu acho que um dos grandes desafios é incorporar esses sítios à cidade e não destruí-los para que a cidade tome conta dessas áreas. Então, a gente tinha muito essa preocupação de ver, assim, a cada dia, os áreas com sítios arqueológicos ou potenciais para ter sítios arqueológicos sendo impactadas. Então, a nossa ideia foi construir um projeto que, ao mesmo tempo, trouxesse informação sobre o processo histórico de ocupação da ilha de Santa Catarina, que trouxesse informação sobre as sociedades que ocuparam, que construíram, em boa parte, a paisagem que a gente usufrui hoje, né, mas que também tivesse contribuições no sentido de pensar políticas públicas para a preservação e acesso desses sítios. Então, sempre foi uma questão que moveu, assim, né, que direcionou a construção do projeto Florianópolis Arqueológica. E aí, em função disso, a gente buscou estabelecer uma parceria com o IPHAN, que, infelizmente, nós conseguimos ainda, em 2014, né, estabelecer essa parceria entre a UFSC e o IPHAN, e desenvolvemos, então, entre 2014 e 2015, o projeto especificamente. Conseguimos também financiamento do CNPq na época, o que foi fundamental porque a gente queria visitar os sítios, né? A gente queria conhecer os sítios, a gente queria saber qual era o estado de conservação desses sítios, né? Se eles existiam ainda ou não também, né? Porque muitos sítios a gente não conseguiu localizar simplesmente porque eles estão embaixo de uma rua, estão embaixo de uma construção. Então, a gente queria saber exatamente quais são os sítios, onde eles estão, qual é o estado de preservação, né? E, além disso, também produzir informação sobre
as sociedades que produziram esses sítios arqueológicos. Então, a gente escavou vários sítios arqueológicos aqui no município, entre 2014 e 2015, contribuímos aí para estabelecer uma cronologia de ocupação da região, trabalhamos um pouco também com a questão da distribuição dos sambaquis e as variações do nível do mar, que afetaram a morfologia geral da ilha de Santa Catarina. Então, trabalhamos com sítios Guarani, com sítios relacionados aí a uma ocupação G também, aqui, né, do município. Então, foi bem bacana, assim, a construção, né, desse projeto e a execução dele, né? Então, foi sempre essa questão, né, de ser um projeto que a gente desenvolveu em conjunto aí, né? Eu e esse grupo de alunos que já tinha esse interesse pela região, já tinha conhecimento da área. Uhum. Não, é um projeto incrível e tem foto, né? Então, eu lembro que quando eu entrei a primeira vez, aí você vai lá olhar os sambaquis, e tem alguns que vocês botaram foto das casas, né? Porque estão em cima dos sambaquis, não tem. Vocês tiveram que fazer por cima do urbano mesmo, é muito doido isso. Uma das perguntas é sobre o processo que vocês tiveram que fazer em relação ao projeto, que vocês lançaram o site ano passado, se eu não me engano. Uhum. Quais são as expectativas com esse projeto, os próximos objetivos, se tem alguma continuação? Uhum. Então, o projeto especificamente, né, a gente desenvolveu ele entre 2014 e 2015. Só que de lá para isso na verdade era mais foi praticamente o começo da história, porque nesse período o que a gente fez, o que a gente estava propondo com esse projeto, assim, fazer o levantamento de todos os sítios arqueológicos em Floripa que já tinham sido registrados, né, que eram conhecidos pela bibliografia ou que estavam oficialmente registrados no IFAM, né? A gente não fez nenhuma prospecção, nenhum levantamento específico em áreas novas para identificação de novos sítios. Então, o que a gente fez foi fazer um levantamento bibliográfico inicialmente, ver todos os sítios que já estavam registrados ou mencionados na bibliografia e tentar localizar e ver, né, as condições desses sítios. É lógico que indo a campo, conversando com as pessoas, a gente recebeu informações de outros sítios que não estavam ainda, que não eram conhecidos. E isso levou a gente a registrar sítios novos, mas não era esse o objetivo do trabalho. Sei que no fim disso a gente tem registros aí para cerca de 250 sítios arqueológicos aqui no município, né? Envolvendo sítios em ilhas próximas também, como a Ilha do Campeche. Praticamente todas as ilhas, né, mesmo as menores, elas têm sítios arqueológicos conhecidos, né? Então, ao longo desse projeto, a gente conseguiu essa identificação e atualizar o cadastro desses 250 sítios. Junto com isso, né, então isso gerou, né, assim, muito dado. A gente usou isso para construir o site que está disponível, né, desde o ano passado. E aí no site vocês têm acesso à localização dos sítios, a descrições sintéticas, né, de cada um desses sítios, fotos. A ideia era que isso ficasse público, né, que a gente divulgasse isso, porque de fato as pessoas às vezes conhecem pouco sobre o patrimônio arqueológico de Florianópolis. Então a ideia que a gente ficou, né, lógico que sempre fica aquela dúvida, nós vamos divulgar o lugar, né, o acesso aos sítios, você tem essa preocupação com a preservação, mas a gente entendeu que o melhor caminho para a preservação é o conhecimento. A melhor forma de garantir que esses sítios sejam protegidos é fazendo com que as pessoas conheçam e que não só as pessoas conheçam, mas elas usufruam o lugar, né? Elas
percebam na vivência do local a importância histórica desses sítios, né, e o que eles contribuem para a gente entender a história do lugar que a gente vive. Eu acho, né, dentro das nossas conversas, por exemplo, acho que não adianta política de cercamento, de afastar, né, as pessoas, porque isso só vai fazer com que elas se distanciem dos locais que, na verdade, trazem informações sobre a memória das sociedades que ocuparam essa região. E se a gente fizer isso, a gente vai contribuir para essa separação que existe no Brasil entre as sociedades que produziram esses locais e a sociedade contemporânea. E o que a gente está querendo é justamente criar laços aí de pertencimento a esses locais, né, através da valorização da história dessas áreas e das sociedades que produziram esses vestígios. Então, a primeira questão era essa questão de conhecer os sítios, registrar, entender qual é o estado deles e divulgar, para as pessoas conhecerem. Junto com tudo isso, a gente teve várias pesquisas mais específicas que foram surgindo em função, né, do envolvimento dos alunos com o projeto. Então, a gente teve dissertações de mestrado, projetos de iniciação científica, tese de doutorado, envolvendo o material que foi produzido ao longo do projeto. Então, isso está acontecendo até hoje, né? Então, a gente tem uma aluna que participou, por exemplo, né, desse núcleo de arqueologia da UFSC, da formação desse núcleo, que depois integrou também a equipe do Florianópolis Arqueológica, fez seu mestrado sobre os sambaquis de Florianópolis e agora está fazendo doutorado sobre esses sítios, está fazendo doutorado em Stanford, mas sobre os sítios aqui de Florianópolis. A gente teve uma aluna que fez iniciação científica, mestrado, sobre a ocupação guarani da ilha de Florianópolis. A gente escavou um sítio guarani aqui na ilha, lá no Rio Vermelho, que inclusive deu uma data do século XVII, né, mostrando que a gente tinha uma ocupação, e na verdade a gente tem ainda, né, essa que é a questão, né, a gente, falando muito dessa contribuição da arqueologia para uma história indígena profunda, mas ela não é só uma história indígena profunda, ela é uma história indígena atual, né, os Guarani estão aí, os Guarani continuam ocupando a ilha continua sendo parte do território desses grupos, né, esses grupos estão aqui na ilha há 1000 anos, então, essa história não acabou, essa história continua e ela é mais do que nunca presente. Né, acho que é bem importante que a gente tenha isso, seja consciente disso também e atue efetivamente nisso, porque isso tem implicações políticas importantes. Então, a gente teve também pesquisas relacionadas aí aos sambaquis, como eu falei, tem vários sambaquis no entorno da Lagoa da Conceição. E o que, né, também acho que é um ponto super importante assim, para Florianópolis, entender que os lugares têm história, né? A gente fica muito aqui falando da beleza cênica, da beleza natural, mas a gente tem toda uma longa história de formação, né, de interação do homem com a paisagem, né, na construção desses lugares. Né? Tem alguns locais que a gente olha hoje, são, né, pequenos morros, colinas, que estão cobertos de vegetação, e a gente olha para isso e se a gente não, né, conhece, não entende que ali tem um sambaqui, a gente vai achar que aquele morro é natural, mas aquilo é antrópico. Né? Aquela floresta nasceu em cima de um sítio arqueológico, né? E traz uma história sobre a dinâmica de interação entre as pessoas e o ambiente. Então, se a gente olha com essa outra perspectiva, né, pensando, por exemplo, que no entorno da Lagoa da Conceição a gente tem cerca de 18 sambaquis, né, a gente pode olhar e pensar que aquela lagoa tem uma história por trás dela, né, uma história humana, que aí remonta a 5.000 anos. A gente tem datas de 5.000 anos para ocupação daqui de Florianópolis. Então, tem vários lugares pelos quais a gente passa, tem vários lugares pelos quais a gente caminha, que já foram caminhos de muitas pessoas. Né? A gente está pisando em cima de pegadas milenares. Né? A ideia é que a gente, ao fazer isso, perceba também essa interação, né, entre nós, os lugares e essas outras sociedades.
Então, acho que dá uma outra perspectiva, né, para pensar a ilha. E aí, já talvez tentando fazer uma ponte com o projeto que vocês estão desenvolvendo, lá no começo, né, desde o começo do projeto, o nosso sonho, assim, né, era que um dia esses dados que a gente levantasse sobre os sítios arqueológicos, eles pudessem ser levados em consideração, eles entrassem no planejamento do plano diretor da cidade, né? Então, não dá para pensar o espaço urbano sem pensar o contexto arqueológico, né? Esses sítios, eles precisam ser conhecidos, valorizados e integrados no cenário urbano de Florianópolis, para que a gente possa pensar no desenvolvimento integrado entre aspectos naturais, históricos, e que seja inclusivo, né? Que traga informações sobre essas outras sociedades, né? Essa paisagem não é nossa, essa paisagem é um legado dessa história de longa duração dessas sociedades ameríndias. A gente tem que reconhecer isso e valorizar isso, né? E incorporar isso na cidade. A gente vai agregar uma série de conhecimentos sobre como usar esses espaços, ao invés de sempre pensar na lógica do desenvolvimento urbano desenfreado, né, da destruição dos lugares, né, e pensando que esses sítios são um empecilho para o desenvolvimento. Eles são, na verdade, um caminho para um outro tipo de desenvolvimento, né? Eu acho que talvez seja uma coisa interessante da gente tentar incorporar, né, todas as discussões sobre o patrimônio arqueológico, no que a gente vai, como pensar a cidade, como incorporar, né, o patrimônio arqueológico num pensamento sobre a cidade que pense, de fato, em construir uma alternativa a isso que a gente vem vivenciando, né, que a gente já sabe, está vendo na pele, sentindo hoje na pele, aonde é que vai dar, né? Então, acho que essa era a nossa expectativa com o projeto e continua sendo. Continua sendo a nossa, né, assim, o nosso sonho de ver um pouco essa integração aí entre o patrimônio arqueológico na construção de uma cidade que valoriza a sua história, né, e valoriza de uma forma inclusiva, né, dando espaço para a diversidade cultural que ela comporta. Muito legal. Por conta do tempo, eu vou ter que cortar a entrevista por aqui, enfim, mas o projeto é extremamente importante, foi muito enriquecedor também a conversa. Eu agradeço novamente pela disponibilidade do professor de estar aqui falando com a gente, falando sobre esse assunto que é tão importante. E eu vou só lembrar também que esse vídeo vai fazer parte de um projeto com várias entrevistas e a gente vai estar sempre postando nas nossas redes sociais do PET História, no nosso canal do YouTube. E eu espero que as pessoas que estejam assistindo tenham gostado e que se inscrevam e voltem para poder presenciar outras entrevistas e ver mais sobre diversos assuntos. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar. Cristal onde a lua vaidosa, cestrosa, dengosa, vem se espelhar.